Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista. Estamos ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Programa de hoje, vamos abordar um assunto que todo mundo gostaria de saber. Não apenas Santos, a Baixada Santista, mas o estado de São Paulo inteiro. Será que vamos ter jogos regionais? Será que teremos jogos abertos do interior? Esse é o tema de hoje. Ao meu lado está o companheiro Guido Bortolomazzi. Tudo bem, Guido? Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Mesmo porque o calendário da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo é vasto. Tem várias competições que foram canceladas no primeiro semestre e nós vamos ter agora um segundo semestre cheio de problemas. Como é que ficou aí esse calendário, esse protocolo que foi liberado pelo governo, enfim. Vamos abordar tudo isso com o secretário de governo daqui a pouquinho. Então não saia daí, porque o Baixada Esporte vai trazer já informações sobre jogos regionais, jogos abertos do interior e o calendário que foi idealizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Não saia daí, a gente volta já. Bom, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte. Hoje vamos falar daqui a pouquinho com o secretário de Esporte do Estado de São Paulo, para a gente saber como é que está o calendário, se vai ser mantido, não vai ser mantido. Já uma entrevista exclusiva ao vivo aqui no Baixada Esporte. Antes disso, eu tenho dois recados importantes. Nessa pandemia toda, o celular é indispensável. Muita gente, às vezes, dá um pane e fala, e agora? Como é que eu vou me comunicar com os parentes, com amigos, né? Com clientes? Na hora que der um pane no seu celular, não se preocupe. Ligue na Top Center. Está vendo o celular que está aí na tela? 988-01-5626. É só ligar. Eles vão mandar um técnico aonde você está, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, eles arrumam, trazem e volta e você paga em 12 vezes no cartão. E não é só um dano, um problema no celular, pode ser também um acessório, uma capa, uma película, um carregador, uma bateria. É só ligar, eles vão ir até onde você mora e vão fazer o serviço para você. O telefone é esse aí, ó, 988-01-5626. A Top Center está há 10 anos no mercado, aqui em frente à Universidade Santa Cecília. Profissionais de altíssima qualidade e credibilidade no mercado, tá bom? Então não esquente a cabeça com essa pandemia. Falei agora, deu pane no celular, é só ligar na Top Center. E outro recado bacana, interessante e muito útil para você é que apesar de não termos festa junina pública como a gente tinha no ano passado, por exemplo, com essa pandemia, muita gente está fazendo a sua própria festinha em casa. E aí você vai precisar comprar produtos para a festa junina? Então vá para a Cacau Center. É a maior loja do gênero em toda a Baixada. Lá você encontra mais de 40 mil itens. Qualquer que seja a sua festa, você encontra tudo o que precisa na Cacau Center. E esses produtos que estão aí na tela, você não encontra preço em lugar nenhum. Não são apenas esses, não. Lá tem 40 mil itens e é sempre o melhor preço na Baixada. Para quem não conhece, a Cacau Center fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour, em São Vicente. Falou em festa, falou Cacau Center. E já que o assunto é também pandemia, tal, prestação de serviço, a Autêntica Vistoria, para você que quer fazer uma vistoria no seu carro, a Autêntica também dá um importante recado para você, porque a Autêntica, todo mundo sabe da credibilidade que a Autêntica tem. Mais do que a credibilidade, hoje ela está fazendo o quê? Preservando a segurança de todos os seus clientes. Veja. Obedecendo às regras de flexibilização, a Autêntica Vistorias voltou a abrir as portas em todas as unidades da Baixada Santista, mas com horário reduzido, de acordo com as normas de cada município e sempre seguindo todas as medidas preventivas para garantir a segurança de colaboradores e clientes. Porque se o assunto é segurança, você já sabe, Autêntica Vistorias. Segurança para quem compra, tranquilidade para quem vende. Muito bem. Baixada Esporte também traz hoje aqui o boa tarde do companheiro Alessandro Nunes Bortolomazzi. E aí, Alessandro, tudo bem? Boa tarde, Décio, boa tarde, Guido, boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Tudo bem, graças a Deus, estamos aí, né, nessa época de pandemia, mas conseguindo, de uma certa forma, passar as informações importantes para o público da Baixada Santista e de todo o nosso litoral. Ô, Guido, você sabe que o calendário do Estado de São Paulo, em termos de esporte, ele foi feito já no início do ano e a programação era a seguinte. Em abril,
entre os dias 20 e 24, nós teremos os Jogos da Melhor Idade. Os Jogos Abertos da Juventude seriam agora nesse mês de junho, lá em São Sebastião. Teríamos também os Jogos Regionais no mês de julho, quer dizer, o mês que vem. Teríamos os Jogos Escolares da Juventude, que esse daqui já é a nível nacional. O local seria a primeira etapa regional em Gramado, no Rio Grande do Sul, no período de setembro. E a final, a fase nacional, em novembro. Os Jogos Abertos do Interior, que vai ser em Sorocaba, no período de 9 a 21 de outubro. Teremos também os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, que seria de 9 a 19 de agosto, na categoria Mirim, e de 10 a 19 de setembro, na categoria Infantil. Teremos a ginastrada em São Sebastião também, de 13 a 15 de novembro. As Copas, que seriam realizadas todas em novembro. Basquete, handebol, vôlei e futsal. Tem também o Paralímpico do Estado de São Paulo, que será realizado em novembro e em dezembro. É o que está no calendário. E temos também o Estadual de Futebol a ser realizado no mês de dezembro. E é esse assunto que a gente vai debater. Porque com a pandemia, tudo parado, não tem futebol, não tem nada, mas tem esse calendário e a gente vai saber como é que a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo vai administrar isso, né, Guilherme? É verdade. Já vários eventos já foram cancelados. Oficialmente já foram cancelados, só retorna em 2021. Mas tem alguns ainda que podem ser realizados. É isso que a gente vai saber do secretário a respeito da possibilidade dos Jogos Abertos serem realizados e outras competições também. O calendário que foi projetado para esse ano já totalmente furado, vai ter que ser revisto, até porque aquilo que foi feito agora há pouco pelo governo do estado, pelo governador Dória, passando todo um protocolo para que as equipes de futebol comecem a trabalhar de acordo com o protocolo, as atividades esportivas das cidades, como é que vão funcionar, as escolas, por exemplo, os jogos escolares já foi cancelado, entendeu? O GOB também cancelou várias competições. Então, tudo isso daí, a gente vai tentar tirar o maior proveito nessa entrevista com o secretário de Esporte, para que ele possa também colocar ao par tudo aquilo que vai poder ser feito daqui para frente, para que os secretários também de esportes do nosso litoral possam saber realmente o que vai acontecer. Por exemplo, Jogos Abertos. Você já imaginou, nessa paralisação toda, como é que vai ficar os Jogos Abertos? Como é que as equipes estão trabalhando? Porque está tudo parado. Você não tem modalidade nenhuma. Parece que o campeonato estadual de basquete já foi cancelado também, pelas informações. Então, muita coisa esse ano aqui acabou sendo cancelada em virtude da pandemia. Agora, será que vamos ainda ter alguma competição importante ainda esse ano? Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo. O Karatê, você tem informação oficial, Alessandro? Alguma informação a respeito da modalidade do Karatê? Temos sim, Edson. Infelizmente, com essa pandemia, várias competições de Karatê elas já foram adiadas, algumas foram totalmente canceladas, tá? Tem algumas que ainda estão esperando, por exemplo, a etapa da Yacht League em Poreg, na Ucrânia, ela foi adiada, não se sabe se vai ter em novembro essa etapa. O Campeonato Mundial de Sênior, que seria realizado em 2020, já foi passado para 2021 e, com isso, o Campeonato da Base, Mundial da Base de 2021, foi passado para 2022. Ou seja, os atletas das categorias de base que iriam disputar o Campeonato Mundial ano que vem já não vão mais disputar. Isso tudo você acaba interferindo na formação do atleta, né? Porque o atleta que está numa categoria, está se preparando para disputar o Mundial, vai ter que disputar numa categoria acima, porque já passou a idade dele. Realmente as coisas foram complicadas. Em termos nacionais, a CBK e a FPK, elas estão ainda analisando se nós vamos ter o Campeonato Paulista de Karatê, mas só depois de setembro, porque esse protocolo que o Estado está fazendo com relação à volta às aulas em setembro, com relação à volta às modalidades esportivas, podemos ter, a partir de setembro, um calendário novo para que seja disputado um Campeonato Paulista de uma maneira diferente do que era disputado no passado, sem várias etapas, né? No passado tinha 8 etapas classificatórias e a final do Paulista. Esse ano, muito provavelmente, nós não teremos etapa classificatória, será tudo feito numa data só. E também o Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro que teriam algumas etapas, né, que foram de Goiás, já foi cancelada, do Espírito Santo já foi cancelado.
podemos ter também uma etapa só classificatória e a final em dezembro, que não seria em dezembro, seria em novembro, mas passando para dezembro para que seja disputado. Então, tudo isso ainda está sendo analisado tanto pela FPK como pela CBK. Quem está na frente realmente é a WKF, que já está cancelando os seus campeonatos e já está adiando para o ano que vem algumas das competições. Esse ano, por exemplo, não teremos Pan-Americano de Karatê e esse Ginásio que se falou agora há pouco, que está marcado no calendário da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, ele é classificatório. Oi? A Ginastrada? Isso. A Ginastrada vai ocorrer... Ela vai ocorrer em São Sebastião em novembro. Então, várias modalidades que participam desse campeonato, ele classifica para os Jogos Mundiais da Juventude, tá? Inclusive, os Jogos Mundiais da Juventude estavam marcados para esse ano, também vão ser adiados, ou seja, tudo está interferindo, né? A pandemia está interferindo em todas as modalidades esportivas. Vamos saber como é que vai ficar, como é que vai acontecer no estado de São Paulo. Você vê só, os Jogos da Melhor Idade já foram cancelados, que é uma competição que agrega muita gente, né, participando dos Jogos. Outro que foi cancelado... Era em abril, né, Gui? Já foi cancelado. Os Jogos da Melhor Idade seriam realizados no mês de abril. E os Jogos da Juventude também foram cancelados. Esse seria agora em junho. Já foram cancelados. Lá em São Sebastião. Isso aí. Aliás, um abraço para o Cardim, né? Está vendo o programa lá em São Sebastião. Deveríamos ter agora no mês de junho, que seria do dia 5 ao dia 13 de junho, tá bom? Bom, é o seguinte, vamos faturar rapidinho e na volta vamos conversar aqui com o secretário de Estado do Estado de São Paulo, secretário de Esporte, sobre o calendário na temporada 2020. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. Bem, a Baixada Esporte está de volta. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para os secretários de esporte de toda a nossa região. Lá em Mongaguá está o corintiano, que é o diretor de esportes. Também em Praia Grande, o Zé Galinha, secretário de esportes lá da cidade de Praia Grande. Camarão também na audiência. Camarão também está na audiência. Aqui em Santos também, o secretário não só de esporte, mas também da Fundação Pro Esporte, também ligados, em Guarujá, enfim, toda a nossa região metropolitana. Porque existe sempre uma expectativa, né? Sobre o que vai acontecer. Vamos ter jogos regionais? Será que vamos ter jogos abertos no interior? Se houver, quando será? De que maneira, né? Porque o calendário ficou espremido. É a mesma coisa do calendário do futebol brasileiro. Nós temos aí a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e os regionais que ainda não terminaram. Será que vai dar tempo de fazer tudo? Você quer ver um exemplo também importante, uma coisa que aconteceu e a gente fica triste, como todo esporte de um modo geral, né? Foi os Jogos da Unisanta. Pô, Jogos da Unisanta, que é quase uma Olimpíada, né? Em termos de competições, de número de participantes. São quase 2.000 alunos, a mais de 2.000 alunos participando dos Jogos da Unisanta, que todo ano acontece no mês de maio. Acabou não acontecendo. E agora, a informação, será que teremos os Jogos ainda esse ano ou já foram cancelados? Né? Quer dizer, os estudantes também não voltaram às aulas ainda? Quer dizer, provavelmente, a gente não sabe, não tem a informação oficial, mas do jeito que está acontecendo, do jeito que a coisa está caminhando, é bem provável que a alta cúpula da Unisanta deve cancelar os jogos para o ano que vem. Né? Vamos jogar... Guido, Oi. Olha só como são as coisas, né? O governo do estado, ele soltou o protocolo da volta às aulas a partir de setembro, a partir do dia 8 de setembro. E, por sinal, é até feriado em Santos, mas a partir do dia 8 de setembro seria a volta às aulas do estado de São Paulo, tanto para as escolas públicas como para as escolas privadas. E não há nenhuma alternativa da escola privada voltar antes da escola pública, ou seja, vão ter que voltar nessa data de dia 8. Só que só poderemos ter 30% de acesso dentro das escolas dos alunos. Não vai poder todo mundo ir todo dia para a aula. As aulas vão ter que ser escalonadas. Vai ter que aluno que vai para a aula presencial e aluno que vai ficar em casa através da aula virtual. Né? Então vai ter que ter um escalonamento de aula. Hoje vai você, amanhã vai o outro, e assim vai ser. O distanciamento dentro das salas de aula. Cada sala de aula só vai poder ter um distanciamento mínimo de 1,5 m cada aluno. Né? Vai ter que ter lavatórios em cada corredor, mais lavatórios. Ou seja, tem todo um protocolo para que se volte às aulas. Como é que você vai voltar às aulas, né, dessa forma? Como é que você vai fazer uma competição, então? Qual vai ser o protocolo de uma competição? Como você vai fazer os jogos abertos do interior, um jogo regional, que as equipes vão para a cidade e ficam em alojamento? Como é que você vai alojar essas equipes sem distanciamento social?
É complicado. Até porque, às vezes, cada delegação, por exemplo, Santos, aí 300, 500, né, integrantes na delegação, não só de atletas, comissão técnica, enfim, todo o staff, né, para acompanhar. E o aparato é gigantesco, porque você vai acomodar quantas cidades, né, para participar dos jogos. Então, existe realmente uma preocupação muito grande, até porque, como falou bem o Alessandro, a volta às aulas está programada em setembro. Então, sinceramente, nesta altura do campeonato, eu já tenho muitas dúvidas se esse ano aqui, em termos esportivos, nós vamos ter alguma coisa. Até acho que Copa Libertadores também, na minha opinião, também está ali, ó, no bico do corvo, porque alguns países estão com problemas seríssimos, né? E a Libertadores da América envolve vários países e não apenas um. Enfim, é uma coisa que a gente tem que aguardar, mas é preocupante. A gente não tem absoluta certeza ainda do que vai ocorrer no calendário esportivo, não só a nível do estado de São Paulo, a nível nacional e até a nível internacional. Eu não digo nem Europa, porque hoje os campeonatos estão voltando normalmente lá, mas na América do Sul ainda é um grande ponto de interrogação. Bom, a gente já vai bater um papo com o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, senhor Aildo Rodrigues Ferreira, e ele vai passar informações importantes, porque é exatamente o tema de hoje que a gente vai abordar. As cidades estão na expectativa. Vai ter jogos, não teremos jogos, os regionais, os abertos do interior, enfim, o que está previsto agora em termos de calendário na temporada 2020. Será que vai ficar tudo para o ano que vem? De repente, tem até uma possibilidade que isso aconteça. Em relação ao Campeonato Paulista, Alessandro, a federação ficou no aguardo também, né? Mas a gente já vai entrar nesse assunto. Bom, eu já estou em contato com o secretário de Esporte do Estado de São Paulo, o senhor Aildo Rodrigues Ferreira, que gentilmente atende a nossa reportagem aqui do Baixada Esporte da Santa Cecília TV. Secretário Aildo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer enorme poder estar aqui para poder contribuir no que for necessário aí com as informações referentes ao esporte. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado, secretário. Eu começo com o Guido Bortolomades. Vamos lá, Guido. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela sua participação, porque todo mundo aqui está ávido para saber como é que ficou o novo calendário de esportes do Estado de São Paulo, como é que ficou o protocolo, quais vão ser as atitudes daqui para frente. Muito bem. Deixa eu começar, então, falando primeiro do futebol. O futebol foi mais eficiente, mandou sua proposta de protocolo muito bem elaborado, por sinal. Os médicos dos clubes se uniram, juntamente com os profissionais da federação, e fizeram um trabalho muito bom. Isso facilitou a análise e a aprovação do comitê de contingência. Então, o futebol começa os seus treinamentos na próxima quarta-feira e o protocolo foi aprovado, permitindo com que os clubes pudessem retornar aí os preparativos para a volta do Campeonato Paulista. Com relação às demais modalidades, nós também encaminhamos uma proposta de protocolo que foi elaborada por uma comissão feita pelas federações. Nós reunimos a grande maioria das federações e propusemos que elas formassem uma comissão e essa comissão pudesse elaborar um documento único para facilitar o estudo e a análise dos profissionais da saúde. Isso foi feito, nós já encaminhamos, o comitê de contingência está analisando, deveremos ter aí a resposta nos próximos dias. Esperamos que tudo ocorra bem para que a gente possa começar a retomar as outras atividades esportivas. Obviamente que o Estado anuncia as regras gerais. Agora, vai depender da localização do município, porque se o município, por exemplo, estiver enquadrado na fase vermelha do Plano São Paulo de retomada, nesta localidade, obviamente, não poderá haver nenhuma atividade. E assim por diante. Então, estamos confiantes, estamos trabalhando nesse sentido e aguardamos aí os profissionais de saúde se manifestarem com relação às demais modalidades esportivas. Secretário, duas competições importantes
que, é evidente, interessam a todas as prefeituras do Estado de São Paulo e principalmente as secretarias de esporte, é relacionado aos jogos regionais e aos jogos abertos do interior. Os regionais estariam marcados pelo calendário no mês de julho. O senhor acha que esse ano é possível a realização dos jogos regionais e também dos jogos abertos do interior? Nós estamos trabalhando e contando com isso. Só para fazer um resumo dos jogos do nosso calendário. Nós temos inúmeros eventos do nosso calendário. Tivemos que cancelar alguns deles. Nós já cancelamos os jogos dos idosos, obviamente, por se tratar de atletas do grupo de risco. Nós já cancelamos os jogos da juventude, porque esses jogos demandam escolas estaduais para serem transformadas em alojamento e seria uma incoerência da nossa parte pedir ao colega secretário de Educação que paralisasse a escola por 1 ou 2 semanas para transformá-la em alojamento, uma vez que as escolas precisam também da reposição de suas aulas. Nós cancelamos esta semana os Jogos Escolares, porque o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, cancelou os Jogos Escolares etapa nacional. Então, não faz sentido a gente manter os Jogos Escolares aqui, uma vez que eles são classificatórios para a etapa nacional desse evento que é realizado pelo COB. Agora, os demais jogos do nosso calendário continuam suspensos, mas com a possibilidade de realização no segundo semestre. Um deles é os Jogos Regionais, que são classificatórios para os Jogos Abertos. Obviamente que não vamos conseguir cumprir o calendário. Estas datas deverão ser mudadas mais para o final do ano, mas a nossa equipe técnica está muito confiante de que a gente consiga realizar esse ano os Jogos Regionais e os Jogos Abertos também. Alessandro. Secretário, boa tarde, é um prazer estar com o senhor virtualmente, né? Nós já estivemos presencialmente juntos, eu estive aí no seu gabinete com o deputado Paulo Correa Júnior, que é aqui da nossa cidade, da nossa região. Na época até falamos de uma oportunidade de o senhor poder vir ao nosso programa, mas hoje estamos virtualmente aqui conversando. Esse protocolo das competições, secretário, que as federações estão hoje elaborando, né? Como é que vai ser feito? Por exemplo, o senhor falou uma determinada modalidade. Eu vou falar do karatê, que é a modalidade que eu participo mais por conta do meu filho. Vou falar a respeito do karatê. O karatê vai fazer o Campeonato Paulista de Karatê numa cidade que esteja enquadrada na zona verde ou amarela, que não esteja no vermelho, mas vai ter outras pessoas que vão migrar de zonas, de cidades, por exemplo, que estão no vermelho, que podem trazer o vírus. Como é que vai ser esse protocolo para ingressar no ginásio? Se vai ter público, se vai poder entrar um acompanhante apenas? Como é que está sendo elaborado esse protocolo para todas as modalidades? Olha, com relação a evento com público, hoje isso está descartado. Não há nenhuma previsão para eventos com aglomeração de pessoas. Os profissionais da saúde não recomendam isso. O que está acontecendo agora é a retomada dos treinamentos, dos centros de formação, dos centros de excelência, mas não há nenhuma previsão a curto prazo de qualquer evento que venha aglomerar pessoas, porque a grande preocupação do governo é com a saúde da população, preservar vidas. E o zelo que os profissionais da saúde têm é com relação a isso. Então, não se fala neste momento em qualquer tipo de evento que venha aglomerar pessoas, a não ser que a gente vença essa etapa aí da pandemia e o Estado de São Paulo comece a apresentar uma capacidade de flexibilização maior. Mas, caso contrário, hoje não é permitido isso e creio que os médicos também não vão permitir isso tão cedo. O futebol, por exemplo, começa agora na próxima quarta-feira os treinamentos, mas são treinamentos que vão ter que obedecer toda a regra do planejamento que foi feito, do protocolo que foi estabelecido. Então, para as demais modalidades também
elas terão que obedecer esses protocolos que estão sendo analisados pelo Comitê de Contingência. Nós apresentamos uma proposta de classificação dessas modalidades, porque são inúmeras, mais de 300 modalidades esportivas, então é uma loucura isso, e não daria para a gente apresentar um protocolo para cada tipo de modalidade. Então, nós apresentamos uma proposta de classificação, esperamos que essa proposta seja aceita e o Comitê de Contingência vai nos orientar do que fazer. Por exemplo, esportes individuais ao ar livre, vai ter um tratamento. Esportes coletivos em ambiente fechado, vai ter um outro tratamento. Esportes aquáticos, esportes com uso de animais. Então, está sendo classificado mais ou menos desta forma e, a partir daí, o Comitê de Contingência deve anunciar as suas recomendações para que cada modalidade possa retomar. Agora, em se tratando e voltando a falar dos jogos regionais, obviamente que esses jogos, quando eles forem realizados, se é que nós vamos ter condições de realizá-los este ano, porque ainda não sabemos, eles estão suspensos, continuam suspensos, eles demandam aglomeração de pessoas. Então, obviamente que nós só vamos poder fazer qualquer competição nesse sentido na região onde esteja na fase verde. E assim por diante. Então, é um estudo muito complexo e que a gente precisa ter calma, paciência e aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Mesmo porque, né, secretário, a gente já sente que os jogos regionais, até pela falta de trabalho dos atletas, treinamentos, praticamente já estão comprometidos à qualidade técnica, né? Agora eu fico pensando como é que vai ser a locomoção de cidades para outras cidades, levando, que nem Santos, vai. Santos participa com quase todas as modalidades. Quando vai para os jogos regionais, mobiliza muita gente, né? Transporte, alojamento, enfim. É um problema sério que o Estado vai ter que analisar para dar continuidade a esses jogos. Não seria já mais prático chegar e falar, olha, esse ano aqui, infelizmente, a gente não tem condições de dar garantia total para a realização de qualquer atividade nesse momento? Olha, eu até defendo que a gente tenha mais um pouco de paciência, porque eu acredito que mais 2, no máximo 2 meses e meio, a gente já tenha uma noção melhor do que vai acontecer com a pandemia no Estado. E aí nós poderemos tomar uma decisão mais acertada a respeito disso. Obviamente que, se esse tipo de evento for oferecer risco à saúde da população, imediatamente, não só eu, quanto o governador, vai recomendar o cancelamento, obviamente, porque o que se busca, em primeiro lugar, é a saúde da população. Então, não seria prudente da nossa parte defendermos um evento desse porte, dessa natureza, que hoje envolve mais de 300 mil atletas, 300 mil pessoas no estado, e colocando em risco a saúde da população, jamais. Então, vamos aguardar um pouco mais para que a gente possa ter uma melhor condição de avaliar, juntamente com os profissionais da saúde, e sempre obedecendo o que eles nos recomendam. É isso que nós vamos fazer. O que o Comitê de Contingência orientar, nós vamos submeter, obviamente, ao comitê, e o que for orientado é o que nós vamos fazer. Secretário, por incrível que pareça... Alessandro, só um detalhe. Outro problema também que vai acarretar é o orçamento das cidades para se fazer os jogos regionais. Porque do jeito que a gente está vendo aí, né, todo o comércio parado, o movimento está fraco, problemas financeiros que as cidades estão vivendo. E outra coisa, a contratação dos serviços, licitações, não há tempo hábil para se fazer tudo isso de uma hora para outra no afogadilho. É por isso que alguns secretários já estão até entrando em contato com a gente, falando, pergunta para o secretário a respeito disso. Como é que vai ser as finanças? Como é que vai se controlar isso daí? Tem toda a razão. E eu também tenho recebido aqui
alguns questionamentos por parte de alguns prefeitos que estão também desejosos de saber qual é a posição do Estado em relação a isso, para que o município possa se organizar. Obviamente que se a gente for realizar os jogos regionais, nós vamos ter o cuidado de fazer com tempo hábil para que os prefeitos possam licitar e fazer todo o trabalho burocrático necessário. Se entendermos que não será possível, obviamente vamos propor o cancelamento. Questão orçamentária também está bastante comprometida, obviamente, pela pandemia. Isso trouxe um impacto muito grande na economia do país, de modo geral, e dos municípios também, mas nós estamos aqui abertos à discussão, queremos ouvir cada prefeito, queremos analisar suas propostas. Alguns recomendam o cancelamento, outros não, mas, repito, prefiro aguardar um pouco mais para tomar esta decisão antes de avaliar como é que vai ser o comportamento da pandemia daqui para frente. E ainda temos mais um agravante, né? Ainda temos eleições municipais esse ano, que foram adiadas já, foram passadas para 15 de novembro e para 29 de novembro, mas ainda temos esse agravante. Agora, secretário, por incrível que pareça, a pandemia, ela afetou todas as áreas, é óbvio, né? Mas a sua pasta, que é o esporte, eu acho que é uma das pastas que foi mais afetada. Por quê? Porque, por exemplo, a pasta da educação, mesmo sendo à distância, os alunos estão conseguindo ter aulas monitoradas, né? Aulas virtuais. As reuniões, as outras reuniões, você consegue fazer reunião virtual, você consegue voltar ao trabalho virtualmente. Agora, o esporte não tem como ter competição virtual, não tem como ter treinamento virtual, é tudo muito difícil. Ou seja, o esporte não consegue se enquadrar nesse novo modelo que nós estamos vivendo no mundo todo, que é o modelo virtual. Isso aí afetou de forma muito grande as modalidades e a sua pasta, né, secretário? Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós continuamos aqui fazendo também alguns trabalhos. Obviamente que a gente não parou de vez. Agora há pouco mesmo, recebi aqui 3 prefeitos, onde nós assinamos os convênios para a realização dos centros de formação, ou seja, nós continuamos instruindo processos, nós continuamos estabelecendo convênios com os municípios para o fomento ao esporte. Agora, em relação a atividades, o impacto foi muito grande, porque no esporte, como você disse, não dá para fazer virtualmente. E aí sobra apenas aquelas modalidades de baixíssimo risco que não há nenhum impedimento que a pessoa faça os seus treinamentos. Tipo, golfe, por exemplo, não tem... obedecendo ali os devidos cuidados, não tem contato. O tênis individual, não sendo em dupla, também não tem nenhum problema. Esportes aquáticos, natação, surf, são modalidades de baixíssimo risco de contágio. Então, isso tudo está sendo avaliado pelo Comitê de Contingência também. Então, nos próximos dias, nós acreditamos que isso deva ser anunciado e a gente possa começar a retomar algumas modalidades esportivas. Claro que outras, tipo lutas têm contato físico direto e isso aí tem que obedecer um controle rigoroso de protocolo, inclusive com exames prévios, para que esse tipo de modalidade possa acontecer. Mas essa é uma tarefa do Comitê de Contingência, nós já fizemos a nossa parte, que é apresentar as sugestões das federações de todas as modalidades. Os médicos estão debruçados em cima disso, nós temos 2 relatores muito bons que estão cuidando da parte esportiva, que é o Dr. Medina e o Dr. Gabardo, e são muito competentes e têm feito aí um brilhante trabalho, e eu acredito que a gente possa superar essa fase aí muito em breve e a gente possa retomar o esporte no estado de São Paulo. Bom, estamos conversando com o secretário de Esporte do estado de São Paulo, o senhor Aildo Rodrigues Ferreira, pela primeira vez falando ao vivo num programa de esporte para toda a nossa região. E saiba, secretário, que todos
os secretários de esporte da nossa região metropolitana estão atentos ao programa e acompanhando aí as suas explanações, porque é o ponto de interrogação. Vai ter jogos, não teremos jogos, enfim. É um momento muito propício à participação do secretário Ailton. Secretário, independente de ter jogos ou não, nós tínhamos algum tempo atrás, o senhor é um gestor, é só ler o currículo do senhor é um homem que tem uma visão de gestor maravilhosa. O senhor sabe que algum tempo atrás, e não muito tempo atrás, era um glamour, toda a cidade queria sediar os jogos abertos, jogos regionais. Depois, com o problema de orçamentos, muitas cidades ficaram assustadas. Puxa, não tenho condições, não tem essa estrutura toda. Enfim, alguns até quando falou, você não quer sediar? Antigamente ele falava, meu Deus, eu brigo para sediar. Hoje, eu até fico assim, não olha para mim. O senhor, como um grande gestor, se não houver jogos esse ano, não seria um bom momento de falar, peraí, o que nós podemos fazer para tornar os jogos regionais, os jogos abertos, como era antigamente? Um glamour, em que os prefeitos vão bater a nossa porta e falar, eu quero, secretário, sediar os jogos. O que o senhor teria na cabeça para fazer esse momento, essa mudança nesses jogos regionais e nos jogos abertos do interior? Olha, a sua colocação é muito importante, porque nós já temos trabalhado isso desde o início do ano passado, quando nós detectamos que realmente você tem toda a razão. Hoje, não há mais aquele entusiasmo que havia antigamente para sediar os jogos. Tanto que nós já tomamos algumas medidas para que os municípios sedes possam ter uma condição melhor de fazer sediar estes jogos. E o que nós detectamos de início, e já tomamos essa medida nos regulamentos para este ano de 2020, uma pena que a gente não conseguiu realizar dentro do calendário previsto, porque senão você já poderia perceber algumas mudanças. Uma delas é o enxugamento dos jogos. Nós tínhamos muitas modalidades e muitas categorias diferentes dentro da mesma modalidade, ao ponto de um município ter que levar 5, 6 equipes da mesma modalidade para disputar. Seria categoria 1, categoria 2, basquete feminino sub-17, basquete feminino acima de 17, basquete masculino sub-17, basquete... Isso era uma loucura, administrar isso. Primeiro, alojamento, dificuldade de alojamento. Desculpa, a gente está ao vivo aqui. Fica tranquilo, secretário, fica tranquilo. A questão de alojamento. É uma loucura para o município fazer isso. Tem município que hoje tem vontade de sediar os jogos, mas ele acaba desistindo porque não tem capacidade de abrigar aquele número significativo de atletas. E o que seria a solução, secretário? Qual seria essa solução? Então, essa medida nós fizemos para este ano. Se você pegar os regulamentos destes jogos, nós eliminamos as categorias. Isso já vai promover uma queda significativa do número de equipes e de atletas. E vai fazer com que o município sede tenha capacidade de abrigar todo esse pessoal. Então, essa é uma das medidas. Outras medidas que nossa equipe técnica está estudando é priorizar as modalidades olímpicas, porque tem um número enorme de modalidades participando dos Jogos Regionais e que a equipe está estudando essa possibilidade de repente, a gente reclassificar as modalidades para os próximos Jogos. Isso vai fazendo com que os Jogos Regionais voltem a ter aquele brilhantismo que tinha antes. Eu não sei por qual razão os nossos antecessores foram permitindo com que fossem agregando muitas categorias, muitas modalidades e inchando muito os Jogos Regionais. Esse foi o grande problema e nós já cuidamos disso. Essa ideia realmente é muito valor, secretário, porque, lógico, a gente não quer aqui desmerecer nenhuma modalidade, né?
estamos aqui para desmerecer, cara. Mas tem modalidades que não são realmente olímpicas e que foram incluídas nos Jogos Regionais, nos Jogos Abertos do Interior, somente para que alguns gestores ou alguns políticos pudessem também ter votos naquela modalidade. A gente sabe disso, né, secretário? Exatamente, exatamente. Então, nós estamos cuidando disso com muito cuidado. Você disse muito bem, sem desmerecer qualquer modalidade. A intenção não é essa, mas nós estamos criando regras para que as modalidades que venham participar dos jogos regionais, elas possam ter, de fato, a capacidade de participar. Então, elas vão ter que estar presentes no número mínimo de municípios. Essa regra já existia, mas não era observada, não se fazia cumprir, e agora, para esse ano, nós vamos fazer cumprir, ou seja, a modalidade precisa estar presente em pelo menos 10 municípios daquela região esportiva. Por exemplo, a região esportiva aí de Santos, eu não me lembro agora qual é o número dela, não sei se é 1 ou 2, se uma modalidade deseja participar dos jogos regionais, ela precisa comprovar para a Secretaria de Esportes que ela tem atividades em execução em, no mínimo, um número X de municípios daquela região para que ela possa se qualificar para participar dos jogos regionais do próximo ano. Não é simplesmente falar assim, ó, estou aqui, eu quero participar, o desejo está aí, o ofício, próximo ano eu entro. Não, não vai ser mais assim. Então, nós estamos cuidando desses detalhes para que a gente possa trazer o brilhantismo dos jogos regionais de volta. Secretário, o senhor conhece muito bem a nossa região aqui da Baixada Santista, o trabalho que as prefeituras fazem na base para a formação de novos atletas. A região toda aqui hoje trabalha na base. E ficou muita gente surpresa, eu acho que a maioria das prefeituras, quando se mudou o critério da idade. Todo mundo esperava que a idade máxima fosse 20 anos. E a secretaria acabou abrindo acima de 20 anos. Por que usou esse critério dessa mudança de idade, secretário? Então, exatamente dentro disso que eu estava explicando. Nós abrimos um pouco a idade e excluímos outras categorias, porque uma categoria, uma faixa etária estava sendo atendida dentro dos jogos da juventude, dentro dos jogos abertos, dentro dos jogos escolares, e tudo se repetindo. Então, nós criamos uma classificação que permitisse com que, em cima disso, a gente consiga, pelo menos, otimizar um pouco mais e sem deixar de permitir com que todos esses atletas participem. Nós não queremos excluir ninguém, apenas queremos a qualidade dos jogos. Secretário, ainda voltando à Baixada Santista, né? Desde Peruíbe até o litoral norte, São Sebastião, onde está o diretor de esporte, o Cardim também, que está muito afoito, falando, puxa vida, nós temos eventos marcados aqui para novembro, será que vamos conseguir colocar esses eventos tal, que está no calendário? Enfim, como está sendo o seu elo de ligação com as várias cidades da nossa região metropolitana? Como é que o senhor tem sentido o contato com os diversos secretários do esporte? E que tipo de ação a Secretaria do Estado de São Paulo está tendo para a nossa região metropolitana aqui embaixo? Por favor, secretário. Eu tenho uma boa relação com os secretários municipais, que têm frequentemente falado comigo, e todos nós estamos no mesmo barco, né? Estamos ansiosos aí para que o cenário melhore e a gente possa retomar as nossas atividades. Aliás, vale agora a oportunidade que você me dá para parabenizá-los. Os secretários da Baixada têm sido muito competentes na condução do esporte. Nós fizemos no ano passado vários eventos em alguns municípios da Baixada e todos cumpriram à risca todo o protocolo sugerido e apresentado pela Secretaria de Esportes. Então, estão de parabéns. Eu estou aberto à disposição de qualquer um deles que queira falar, conversar, passar as suas demandas,
para que a gente possa juntos conduzir o esporte no estado de São Paulo da melhor forma. Muito bem. Secretário, é uma oportunidade muito importante para todos nós aqui que haja exatamente esse encontro, né? Porque quanto mais ideias surgirem, né? Quanto mais pessoas estiverem trocando informações, eu acho que todos vão ganhar, porque afinal de contas é a somatória de experiências que leva a gente a um patamar melhor. E eu gostaria até de saber do secretário se tem algum evento, ou tinha algum evento programado aqui para a nossa região, né? Principalmente eventos náuticos, né? Porque às vezes o que a gente sente falta também são eventos desse nível. Tem um mar maravilhoso aqui, praias maravilhosas. Nossa, né? Característica, né? Então, alguns eventos importantes poderiam ser trazidos para cá, né, secretário? Com certeza, eu tenho vários pedidos. Todos eles estão sob análise. Agora, quero voltar a conversar com os prefeitos, com os secretários municipais a respeito disso, para ver o que é que nós vamos conseguir fazer dentro deste ano ainda, para estes eventos aí. Obviamente que nós estamos refletindo sobre isso, pensando num pós-pandemia, porque agora, nesse momento, não dá para pensar em qualquer tipo de evento. Mas eu tenho recebido aqui os prefeitos, eles têm encaminhado seus pleitos, nós estamos analisando com carinho, quero retomar isso, quero voltar essas tratativas, para que a gente possa se programar. Na verdade, nós temos que reprogramar, porque agora é tudo novo, tudo diferente. Então, precisamos repensar, inclusive, aquelas propostas que já foram apresentadas, para que a gente possa ter condições melhores de avaliar e aprovar. Secretário, o Paralímpico que está marcado pelo calendário para o final do ano, o senhor disse, olha, vamos aguardar, talvez daqui a 2 meses as coisas dão uma melhorada tal, e haverá condições até de realizar os Jogos Regionais, os Jogos Abertos. Em relação ao Paralímpico, o senhor acha que há possibilidade, já no final do ano, de, independente do que a gente pensar em futuro, ser realizado? Da mesma forma, é a mesma reflexão. Obviamente que o Paralímpico são atletas que, comprovadamente, são pessoas de maior risco. Mas, havendo essa possibilidade, a pandemia tendo passado e a gente tendo aí as regiões sedes destes jogos na fase permissível, não vejo nenhum problema. Eu acho que é possível realizar, sim. Também acredito eu, porque isso está mais com a colega Célia Leão, mas a gente tem trabalhado juntos aqui com relação à realização destes jogos. Vamos aguardar um pouco mais. É a mesma situação. Secretário, em relação ao Navega São Paulo, que é um projeto maravilhoso, e a Baixada foi até meio que pioneira, porque os primeiros modelos desse tipo de categoria foram instalados aqui, Praia Grande, São Vicente, mas infelizmente algumas cidades não levaram a coisa adiante e o Navega São Paulo naufragou. Mas é um projeto espetacular em que pese outras cidades, como Praia Grande, por exemplo, manterem essa atividade. O que é que o senhor pensa em relação ao Navega São Paulo? Eu tenho recebido algumas propostas de alguns municípios, não só da Baixada, como também do interior, municípios às margens do Rio Tietê, que também executaram no passado esse projeto com muito sucesso. Agora, é um projeto que está desativado aí há alguns anos. Vejo com bons olhos. Se a gente conseguir uma adesão aí dos municípios interessados, podemos até repensar esse projeto para que a gente possa retomá-lo. Agora, para isso precisamos abrir uma discussão para ver se ele pode se tornar viável. Eu sei que é um projeto interessante que fez muito sucesso no passado, mas já está desativado há alguns anos. Para se ter uma ideia, passei aqui na pasta do esporte 2015 como chefe de gabinete aqui, esse projeto já estava desativado também há algum tempo. Não sei que ano ele foi paralisado, mas por alguma razão não evoluiu. Então, quero ouvi-los, quero ouvir os prefeitos, quero ouvir os municípios, os técnicos,
para que demonstre aqui para a pasta de esporte as razões da retomada do projeto. Se elas forem convincentes, vamos estudar com certeza. Secretário. Oi, Alessandro, só para finalizar com ele, por favor. Não, finalizei. Justamente, até sabendo que o secretário é uma pessoa também de muita fé e que está aí dentro do governo do Estado, está escutando tudo que está a respeito da pandemia, o que está sendo feito e tudo mais. O senhor acredita, secretário, que quando que nós vamos conseguir começar a respirar um pouquinho mais aliviado, não só em termos de esporte, mas em termos de toda a parte de educação e circulação? Quando que o senhor acredita que a gente possa respirar um pouquinho mais aliviado nessa pandemia, secretário? Então, eu não sou um profissional da saúde, então vou falar por mim, vou dar uma opinião pessoal. Observando tudo o que se passa e o que já aconteceu em outros países, no estado de São Paulo, eu acredito que mais 2 meses ou 2 meses e meio a gente consiga ter um alívio maior, porque a grande onda da pandemia já pode ter passado. Tanto que a gente já está vendo aí a educação voltar em setembro com aulas presenciais, alguns setores voltando, os shoppings reabrindo, comércio reabrindo. A onda da pandemia está evoluindo agora mais para o interior do estado, daqui a pouco ela passa, aqui na capital já está bastante controlada. Então, eu acredito, com fé em Deus, obviamente, você falou bem, que 2, 3 meses no máximo a gente consiga vencer esse desafio. Agora, dentro deste prazo também, até para o final do ano, a gente pode ter aí uma vacina. Eu tenho visto algumas vacinas em fase de teste de fase 2, fase 3, ou seja, daqui a pouquinho nós vamos vencer de vez tudo isso e vamos para frente, porque a vida não pode parar. Secretário Aildo Rodrigues Ferreira, muito obrigado pela sua participação, secretário de Esportes do Estado de São Paulo. A família Teixeira, através do Dr. Marcelo Perillo Teixeira e toda a família, mandando um grande abraço ao senhor e parabenizando também pelo seu trabalho. E nos colocamos aqui, na Santa Cecília TV e o nosso Baixada Esporte, à sua inteira disposição, sempre quando o senhor achar necessário, para passar informações, não só para a comunidade, para os munícipes de toda a nossa região, mas principalmente a todos os secretários de esportes da Baixada Santista. Muito obrigado, secretário, e disponha sempre da gente aqui. Foi uma honra, tá bom? Eu que agradeço muito. Um abraço a todos vocês, a todos os seus telespectadores e conte sempre conosco. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, secretário. Um forte abraço. Guido Bortolomazzi. Um abraço ao secretário. A gente fica feliz de poder passar todas as informações. E é lógico que o objetivo foi cumprido, né? Um abraço e amanhã tem muito mais. Um abraço, Alessandro. Outro para vocês. Tchau, tchau. Muito bem. Portanto, jogos regionais e jogos abertos do interior, como falou o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, o Aildo, agora há pouco, não estão cancelados. Vamos aguardar um pouco mais e ver o que vai acontecer. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau, tchau.